Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Gozer Max. E bom, tá meio estranho o vídeo porque eu tô aqui numa festa, num churrasco, uma festa de aniversário. Vou mostrar ali pra vocês. Tá escuro, mas é ali a festa. E eu tô dentro do carro do meu pai. Vou até ligar a luz aqui do carro. Pra ficar melhor. Pra ficar melhor, porque a iluminação tá péssima. Então, eu tô aqui no carro gravando esse vídeo pra falar o seguinte. Não, pera aí, deixa eu virar a câmera. Ó, pera aí. Tem que ficar reto. Bem, se não ficar reto. Então, gente. Esse vídeo, eu tô gravando ele porque eu queria falar a respeito sobre besouros. Besouros. Com certeza você já viu algum besouro na vida. Só que eu tenho trauma de besouros e eu não estou zoando. O que aconteceu? Hoje é dia 6/11 de 2025. E como tá no final do ano, tá chegando a época dos besouros. É uma época onde de noite, né? Só de noite, né? Não pode ser de dia, tem que ser de noite. Na parte da de noite, né? Da de noite, tá tudo escuro. Fica aparecendo um monte de besorrinhos, aqueles marronzinhos bem pequenininho. E é daqueles besorrinhos que eu não tenho medo. Que é na verdade que eu morro de medo. Porque o que aconteceu? Quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 6 ou 8 anos. O meu pai, ele mostrou pra mim um vídeo, tanto que ele até perguntou se eu queria ver, né? Ele não só chegou em mim e mostrou, ele perguntou se eu queria ver. Eu falei que tá, porque eu era curioso. E o vídeo era o quê? O vídeo era uma criança sentada assim, chorando, uma bacia de plástico azul do lado, um pai do lado segurando a cabeça do menino e um médico, alguma pessoa do lado com uma pinça, enfiando a pinça na orelha da criança. Como eu tinha 8 anos, eu acho, eu pensei, vai ver, tá tirando lá de dentro um brinquedo, um pedaço de Lego que ficou lá dentro, como coisinha, porque é criança. Só que na hora que eles tiraram o que tava lá dentro do ouvido da criança, eu me caguei de medo. Não é que eu me caguei, eu traumatizei. Era um besouro. Só que não era um besouro daquele grandão, era um besorrinho daqueles bem pequenininho que aparece na época dos besouros. Besorrinho marronzinho. No vídeo ele era preto, só que tinha o mesmo tamanho que um besouro normal. E tipo, aqueles besorrinhos, eles são do tamanho exato, eles podem entrar aqui facilmente, sem problema nenhum. Então, eu achei que depois daquele vídeo eu ia apenas, ficar assustado e depois ia passar o efeito. Eu não ia mais ficar com medo de nada. Só que não. Por incrível que pareça, não. Eu fiquei morrendo de medo. Na verdade, eu achava que era apenas um medo de besouros, principalmente besorrinhos. Só que conforme o tempo passou, eu percebi que eu não tinha apenas medo, tinha trauma. E eu não tô zoando. Toda vez, antes desse meu pai mostrar esse vídeo, quando eu via um besouro, aqueles grandões ou um besorrinho, eu achava normal, ver uma formiga no chão, ou uma mosca voando. É normal, insetos normais, assim como eu vi um besouro, eu achava normal. Agora, depois do vídeo, eu comecei a achar os besouros muito amedrontadores. E como eu posso explicar pra vocês? Eu não sei como eu posso explicar, mas sendo bem direto, depois daquele dia, eu comecei a ter medo de besorrinhos e conforme o tempo foi passando, eu comecei a ter medo de besouros grandes. Eu tinha medo de besorrinhos porque eu pensava que eles podiam entrar no ouvido. E eu tinha medo de besouros, aqueles besouros pretos, aqueles grandões bem... Tem um chifre na frente, aqueles bem grandões pretos com uma casca dura. Eu tinha medo daqueles lá. Não porque porque eles andando assim era ruim, ou eles podiam voar. Não, eu tinha medo por causa da aparência. A aparência toda preta. Um negócio duro, um chifre enorme que parece que se você encostar o dedinho lá, ele vai te furar assim, ó, pá, que nem um escorpião. É por isso que eu tinha medo de... Na verdade, até hoje eu tenho. Conforme o tempo foi passando, eu não entendia direito porque que eu tinha medo, só que hoje em dia eu já entendo. Isso não é medo,
na verdade é medo. Só que hoje em dia, pra ser mais direto, isso não é só um medo, é um trauma. Um trauma de um vídeo que meu pai me mostrou. Provavelmente, se você é velho, com certeza você já teve traumas daqueles vídeos de jumpscare, personagens de creepypastas, assim. Mas, tipo, ter trauma de um vídeo de um cara tirando um besorrinho da orelha de uma criança, uma pessoa normal não iria ter medo de nada. Só que meu pai, ele me mostrou esse vídeo quando eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. Ou seja, eu era muito novo. Ou seja, eu não tinha uma mentalidade muito avançada e eu iria crescer imaginando nisso, né? Os besouros poderiam entrar no meu ouvido, poderiam me matar, assim, me deixar surdo. Se eu visse esse vídeo hoje, eu não ia ter medo, porque eu já sou crescido. Eu sei que besouros, diferente de aranhas ou baratas, besouros, eles não transmitem doenças, que nem baratas, né? Porque baratas, elas vêm do esgoto, então elas transmitem doenças. Besouro não pica, é desconfortável o besorrinho andando, porque tem umas patinhas bem pequenininhas, mas eles não picam, por mais que pareça, eles não picam. Barata também não pica, mas aranha pica. Besouro é um ser inofensivo, não traz doença, não pica, não é nada, só é desconfortável sentir ele andando na sua pele. Mas o que tem de ruim em tudo isso? Até hoje, e provavelmente daqui a alguns anos, na verdade acho que pra sempre, eu vou continuar tendo medo de besouros, tanto besorrinhos quanto besorrões. Tanto que todo mísero ano, eu sempre começo o ano pensando, nossa, tá tudo normal agora, tá tudo normal. Aí, quando chegar no final do ano, vai começar aquele sufoco, aquele inferno de novo com os besorrinhos. Eu vou morrer de medo. Tanto que eu lembro de uma vez, foi alguns anos atrás, eu acho que eu tinha 10 anos. Meu pai, minha mãe e minha irmã, a gente fomos num jogo de futebol na minha cidade, num campo lá. Só que ia ser de noite, né? E como eu falei pra vocês, os besouros, eles só aparecem de noite. E tava cheio de luzes, né? Porque era um campo de noite, então tinha aqueles lampiões gigantescos. E adivinha só, tava na época dos besouros. Então vocês já devem estar cientes do que aconteceu. Por onde você olhava, era besouro. Era besouro no chão, era besouro voando, era besouro nas paredes, era nossa. E já naquela época eu já tinha medo de besouros, porque eu acho que eu tinha 10 anos e meu pai me mostrou aquele vídeo quando eu tinha 8 anos. Então eu não aguentei ficar lá. Toda hora era besouro andando pra perto de mim, era besouro voando em cima de mim, eu ficava toda hora olhando assim, meu Deus do céu. Não vem aqui não vem aqui não. E eu não aguentei. Eu pedi a chave do carro do meu pai, fui até lá no carro, abri o carro, entrei, fechei e me tranquei lá. E disse, eu vou ficar aqui até o jogo acabar e meus pais forem embora. Porque eu não aguentava ficar lá. Se eu ficasse lá, eu ia ter um ataque de ansiedade, porque eu não conseguia ficar lá. Pra onde eu olhava, era besorrinho, não era besorro grande. Era besorrinho, que eu tenho muito de medo. Então, por causa disso, eu não aguentei. Eu ficava no carro assim, ó, chorando. Tanto que é esse carro aqui que eu tô. Eu ficava assim, ó, chorando, assim, pensando, meu Deus, quando é que vai tudo isso acabar? Eu até pensei em dormir no carro assim, ó. Dormir no carro, só que não adiantou nada. Eu não conseguia pegar no sono, porque eu não conseguia parar de pensar, meu Deus, quando é que vai acabar? Será que vai entrar algum besouro aqui dentro, meu Deus do céu? E eu tava aqui, quase surtando, até que eu escutei um barulhinho de algum bichinho voando. E obviamente a primeira coisa que veio na minha cabeça foi um besouro. Na hora que a gente chegou e abriu a porta, ou na hora que eu abri a porta pra entrar, provavelmente algum besorrinho voou pra dentro ou conseguiu entrar. Então eu pensei, meu Deus do céu. Eu escutei o barulhinho do besorrinho voando, a asinha dele assim, ó. Mas eu não sabia onde ele tá, porque ele é pequenininho, é marrom e tava escuro. Então eu só sabia... Ah, aliás, essa luz aqui de LED, ela é da cor branca, porque meu pai trocou. Porque antes, essa luz aqui e essa aqui que tá iluminando, essas luzes eram amarelas. Eram lâmpadas incandescentes amarelas, ou seja, elas esquentavam demais, colocava o dedo aqui, ó, elas esquentavam demais, e elas eram na cor amarela, porque eram lâmpadas incandescentes. Agora não, meu pai trocou essas lâmpadas aqui por lâmpadas de LED. Elas esquentam um pouco, mas não esquentam tanto, e é melhor, porque a iluminação fica melhor. Mas enfim, a partir daquele dia eu não consigo mais
aceitar besouros na minha vida. Toda vez que eu vejo um besorrinho, eu piso nele pra matar ele sem dó nem piedade. Toda vez que eu vejo um besorrão, por mais que ele seja grande assim, eu mato. Tô nem aí. Não pode ser pequeno, fraco, grande, qualquer coisa eu mato. For besouro, eu mato. Qualquer tipo de besouro, eu mato. Simplesmente mato. Mas eu tô aqui no carro porque tá na época dos besouros, tá tendo um churrasco ali, tá de noite. Ali no churrasco tem um monte de luz de LED. Se fosse luz amarela, não ia aparecer nenhum inseto, mas é luz de LED branca. Então, por onde você olha ali no churrasco, você vê besouro na parede, no teto, um besorrinho morto. Nossa, eu não consigo ficar lá. Toda hora besorrinho subindo em cima de mim, assim, nossa, eu não consigo ficar lá. Se eu ficar lá, eu vou ter um ataque cardíaco. Então, eu tô aqui no carro, todo fechado, bem longe daqueles besorros, pra nenhum vir até mim. E eu aproveitei, não tem internet, não tem como ver YouTube, não tem como fazer nada, porque não tem internet. Mas eu pensei, bom, já que eu tô morrendo de medo por causa dos besorros, e eu lembrei que agora eu tenho um canal, bom, eu posso gravar o próximo vídeo falando sobre, próximo vídeo falando sobre o meu trauma, não o meu medo, não, meu medo de besorros. Eu realmente tenho muito medo de besorros. Antigamente, se um besorrinho pousasse no braço quando eu tinha 7 anos, eu pensava, normal, um besorrinho, o que vai ter de mais? Ele não vai me matar? Só que hoje, se um besorrinho pousar em mim, eu morro junto com ele. E olha só que interessante, o vídeo ainda tá com 11 minutos, bem curto ainda, então ainda dá pra falar muita coisa. Bom, naquela época, quando eu comecei a sentir medo, quando eu comecei a ter os primeiros traumas pelos besorros, como eu posso explicar? Eu achava que besorro picava, besorro trazia doença, que nem barata, e por causa disso que eu tinha medo de besorro. Eu tinha tanto medo de besorro por causa do vídeo, né, do menino, tanto porque eu achava que eles picavam, que eles traziam doenças e que era que nem aranha e barata. Picava e trazia doenças, no caso do esgoto. Só que hoje em dia eu me aprofundei mais, eu tive umas pesquisadas, eu já sou mais inteligente, estou mais velho. E, obviamente, você, todo mundo já deve saber que besorros são os seres, para outras pessoas, porque para mim não, mas para outras pessoas, besorros são os seres mais pacíficos de todos. Eles não picam, eles não trazem doenças, tanto que eu falei isso lá no começo, e por causa disso eles são muito pacíficos. Só que, por mais que hoje em dia eu saiba que eles não têm nada de mal, não traz doença nem nada, eu ainda não gosto deles, simplesmente por causa do vídeo do menino. Ou seja, se eu nunca tivesse, na verdade, se meu pai nunca tivesse me mostrado o vídeo, eu estaria lá, sentado, conversando, comendo feijão tropeiro, me divertindo, mexendo no celular com o Wi-Fi de lá. E eu não estaria aqui, mas eu tô aqui, gravando esse vídeo. Mas, bom, o vídeo tá com 13 minutos, tá bem curtinho, né? Tá bem curtinho. E, bom, não tenho o que dizer, né? Desculpe se a iluminação tá ruim ou se tá muito escura, é porque eu tô gravando no carro do meu pai. Nossa, a gravação tá parecendo ser uma gravação da década de 90, década de 80. Só pela qualidade. Mas enfim, desculpa, é porque tá tudo escuro e só tem 2 luzinhas aqui. Tem até outra luz aqui, ó, que realmente dá uma grande diferença. Só que eu não vou ficar gastando energia do carro à toa. Então só essas 2 luzes tão ótimas. Se eu desligar essa outra aqui, se eu desligar essa luz ali, dá até um certo medo. Parece que, sei lá, a gente vai... Nossa, que medo que dá. Deixa. Assim melhor, ó. Até mais iluminado. Mas enfim, esse foi um vídeo. Meu pai provavelmente vai demorar muito. Eles não vão embora agora. Então, né, não vai ter como editar. Na verdade, eu nem sei, mas acho que tem como editar aí no carro. Então, obrigado por terem assistido. Esse foi o vídeo de hoje. Agora vocês sabem do que eu tenho medo. De aranha, eu tenho medo de aranha, mas não naquelas aranhazinhas. Tô falando de aranha grande. Tenho medo de aranha grande. Barata, eu não tenho medo, porque minha mãe tem medo de barata. E quando ela vê uma, ela pede pra eu matar, então não tenho medo. E
Ah, aparece um negócio aqui na tela, porque a bateria tá acabando. E por causa disso, eu não tenho medo de barata, mas besouro eu tenho. Ninguém entende por que eu tenho medo de besouro. Eu já falei, o vídeo que meu pai mostrou me deixou com trauma. Só que ninguém entende. Porque se um adulto ver aquele vídeo, eu nem sei se eu... Quer saber? Na hora que eu for editar, eu vou tentar encontrar o vídeo. Vou tentar encontrar no YouTube. Não sei se foi no YouTube, no Instagram, sei lá. Mas eu vou pesquisar pra ver se eu vou encontrar. Provavelmente eu não vou encontrar no YouTube, porque eu não tenho Instagram. Então provavelmente eu não vou encontrar no YouTube. Mas se eu conseguir encontrar, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês poderem ver qual é o vídeo que eu fiquei morrendo de medo. Porque se você mostrar esse vídeo para um adulto, o adulto não pensa nada, porque o adulto já tá acostumado com besouros. Agora não, na época eu tinha 8 anos. Então eu cresci com a mentalidade de que besouros faziam mal, eram ruins, que nem aranha, aranha, barata. Então, tá aí, obrigado por ter assistido, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima. Falou! Obrigado por ter assistido o vídeo, gente. E bom, eu disse pra vocês que talvez eu iria colocar lá o vídeo do menino tirando, né, o besouro do ouvido. E eu realmente disse que iria fazer isso, só que eu procurei no YouTube e não achei. Procurei no Instagram, não achei, no Facebook não achei. Provavelmente porque o vídeo é antigo, eu vi o vídeo quando era muito novo, tinha uma qualidade ruim, então devia ser muito antigo e devia ter sido retirado da plataforma que ele tava, seja se ele tivesse no YouTube, no Facebook, no Instagram, ele foi retirado da plataforma, porque eu não achei. Mas enfim, por mais que eu não possa mostrar pra vocês, eu descrevi como era o vídeo lá no começo do vídeo, né? Falei pra vocês, o pai segurando o menino, tirando, né? O médico tirando com uma pinça o negócio da orelha da criança, né? E bom, vocês usam a criatividade de vocês, a imaginação de vocês pra imaginar como era, porque infelizmente eu não vou poder mostrar pra vocês. Mas é isso, obrigado por ter assistido e até a próxima. Fui!